Ok, ok. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa noite, por esse momento, Pai, para aqueles que estão presentes online, ó Deus, e para aqueles também que vão assistir posteriormente a gravação, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem preparado a cada um, tem nos ajudado, Deus, a cada dia. Pai, eu peço a tua graça e misericórdia, Senhor, que me ajude a ministrar, Senhor, esse treinamento e falar, Senhor, aos corações aquilo que o Senhor deseja despertar em cada um, Pai querido. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço pela tua infinita bondade. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Ó, quem lembra que nós estávamos ontem, né? Vou compartilhar aqui a tela. Vou começar a compartilhar. Ontem nós falamos do plano mestre, do plano de nosso mestre, né? Nós vimos que como era o Senhor Jesus, que é o nosso maior modelo de todas as coisas, realmente como professor, como mentor, como guia, é o nosso mestre. Vimos também a definição de criança, ainda bem, me lembraram hoje lá no grupo, sobre mandar sobre Noah Webster, né? O nosso dicionário. Nossa apresentação, o método do mestre dos mestres, as qualidades, os princípios de ensino, a variedade dos métodos, né? E que ele pode nos capacitar e nos usar para a glória dele. E vimos também como deve ser um evangelista de criança, né? As 4 principais bases, né? As qualidades espirituais, morais, intelectuais e sociais. Programa de uma aula de 60 minutos, adaptado, cânticos, a importância do cântico, como selecionar cânticos, tá? E hoje nós vamos ver memorização de versículos. Salmo 119, 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Eu queria saber de vocês, quem é que tem um versículo memorizado aí agora, para poder falar? Alguém sabe assim, ó, pensei aqui no versículo, tá. Sabe, Sério, algum? Ela disse que sabe esse aí já. Alguém tem algum versículo? Está bem memorizado? Sabida. E? Alguém? Ninguém, gente. Só reagir aí, levantar a mão que as meninas conseguem achar você. A Maristela. Maristela, no microfone da Maristela aí, que a Maristela falando versículo aí, que ela tem memorizado. Pronto, tá? Estão ouvindo? Sim. Porque eu estava lavando a louça e aí eu apertava e não dava a mão molhada, desculpa. João 3,16, eu acho que foi o primeiro que eu aprendi, né? Assim que eu me converti, já tem um tempo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Amém. João 3,16. Então, nós precisamos estar com a palavra memorizada, né, minhas irmãs, meus irmãos? Vamos lá. Razões para memorizar. Vamos ver aqui. A Bíblia a gente já sabe o que a Bíblia é. Ela tem um valor eterno. É viva e eficaz. Torna salvo. Deixa eu aumentar para mim ler. Torna sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Útil para ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Isso está lá em 1 Timóteo, que o Marcos, está no nosso vídeo do Marcos, né, que eu postei nesse aqui no grupo. Nos dá conhecimento de Deus, pode levar a pessoa à salvação quando memorizada, pode guardar o salvo de pecar na hora da tentação. Não, já lembro ali do versículo, consegue vencer. Prepara o salvo para dar testemunho e fortalece a fé do salvo. Gente,
olha como Jesus, vamos voltar aqui rapidinho, como Jesus, ele enfrentou o inimigo na tentação. Como foi que ele fez? Ele falava, você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E ele, não, a palavra, as escrituras dizem que só de pão, nem só de pão viverá o homem. Então, Jesus usou a palavra, né? A realidade, nós aqui com as irmãs, né? A irmã Hilda tem um trabalho muito interessante, porque ela cobra versículo memorizado das irmãs. É uma missionária que tem aqui. E ela sempre fala isso, e eu vou anotar isso no nosso e-book. A realidade de perseguição não está tão distante assim, e se não tivermos o direito de possuir a Bíblia, a teremos em nossos corações. Então, é preciso estar com a palavra memorizada, porque a gente nem sabe, gente. Daqui a quanto tempo a gente vai ter esse privilégio de ter Bíblias e mais Bíblias em casas, Bíblia na estante, Bíblia no quarto, Bíblia na sala, Bíblia no celular. Então, vamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração e vamos ensinar as nossas crianças a fazer o mesmo. Como? Vamos ver como é o preparo do período dessa memorização. Nós sabemos que a importância da palavra de Deus, tá? De ser guardada no nosso coração. Sabemos da importância dela no sentido de o que ela é, como vimos na estante, mas você precisa saber como se preparar para esse período de memorização. E, gente, o que a gente usa com criança, às vezes a gente usa até com as irmãs, né, que são mais novas na fé. Então, se você também você é missionário e trabalha bem eclético, já pode também ver se a possibilidade de estar trabalhando isso com elas também, com os irmãos e tal. Vamos lá. Primeiro, escolha o versículo de acordo com o ensino principal da lição bíblica. Não vai pegar, como a gente falou ontem, não vai pegar as coisas fora de contexto. Vai falar do plano da salvação e vai usar Gênesis 1:1. Não vai João 3:16, vai Romanos 3:23. Então, vamos usar versículos contextualizados de acordo com aquilo que a gente quer que a criança guarde no coração, o objetivo central da nossa lição bíblica. Às vezes, muitas vezes, na verdade, o texto está realmente em Mateus, né? No Evangelho. E aí, o nosso objetivo é fazer com a criança, como eu falei, deixando com vocês. Vamos pegar essa da tentação de Jesus, né? Então, o objetivo principal é fazer com que a criança entenda sobre a importância de estar com a palavra memorizada. Aí você pode usar o Salmo 119, você pode usar o 1 Timóteo, né? Às vezes não está exatamente no mesmo texto da lição que você preparou, mas precisa estar de acordo com o objetivo da lição que você preparou. Ensine um novo versículo por período. Semanal, quinzenal, mensal, vai variar de acordo com a idade e com o tema. No berçário, a gente costuma demorar mais de mês, né? Só com uma lição, só com os bebês. Um mês só com versículos curtinhos, né? Para eles memorizando toda semana. Na quarta-feira, a gente manda para casa, manda para os pais, né? E aí fica com esse versículo sendo memorizado durante todo aquele mês. Até mesmo com os maiores, a gente tem uma sequência de lições, né? Ou um tema de uma lição, a gente usa aquele versículo na quinzena, ok? Então, isso vai variar de acordo com aquilo que você tem programado. Mas ensine versículos novos, não fica só em não. Versículos menores, ou parte deles para as crianças menores, ensina um menor dividido em 2 encontros. Por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Pronto. Aí, na outra semana, você pode acrescentar a parte. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode dividir o versículo de acordo com a característica, a personalidade da sua turma. Você vê se que a turma vai responder melhor a memorização dessa forma. Defina quando será o momento da memorização.
tenha no seu programa de aula, no seu esboço, qual vai ser o momento. Eu gosto de colocar antes da lição bíblica. Antes da lição bíblica, eu gosto de botar a memorização. Tem pessoas que preferem já no final. E eu já usei também algumas vezes no final também. Mas eu prefiro mais antes da nossa lição bíblica. Memorize e treine versículo. Já pensou a gente cobrar das crianças um versículo memorizado, nem a gente saber? É muita hipocrisia. A gente querer que as crianças saiam e aí a gente vai lá e fica olhando assim no papel ainda. Ó, eu vou esconder de vocês, só de vocês. De mim eu vou esconder daqui. Mas então memorize e fique treinando o versículo. Em casa, na hora que está se arrumando para vir. Mas tem essa palavra no seu coração. Pesquise e estude os significados das palavras e contexto do versículo. Tá? Cuidado com os versículos soltos e com as versões também bíblicas, né? Eu não gosto de usar a nova tradução linguagem de hoje, mas uma linguagem bem clara é a NVI também. Ela não tem palavras muito difíceis. Agora, em casa, isso eu aqui com as crianças, e de evangelismo, né? De rua, na igreja, no projeto. Mas em casa, eu ainda prefiro usar uma NAA, que é uma versão mais erudita, mas é realmente porque eu quero enriquecer o vocabulário dos meninos, né? Dos meus filhos. Às vezes eu uso aqui também, na igreja, mas eu preciso esmiuçar ele todinho. Por que que eu não uso muito aqui também na igreja? Porque as crianças elas ganharam Bíblia. E a versão da Bíblia delas é a NVI. Então, para que elas não fiquem um pouco perdidas, eu uso mais a versão da Bíblia delas. Não deixe de apresentar a NAA em vez em quando, que é a nova Almeida atualizada. Então, mas eu prefiro usar a linguagem não, a Bíblia da versão delas, que elas levam para casa, que elas leem em casa, tá? Em casa, com meus filhos, eu já uso a versão mais erudita. Até por Marcos, eu não comprei uma Bíblia de desenhos. Quero na Bíblia, gente. Ali é uma história, é um livro de histórias bíblicas, tá? Eu comprei foi Bíblia mesmo, no período que ele estava começando, a ser alfabetizado. Nós conversamos hoje um pouco no grupo sobre a leitura de Provérbios, né? E o Marcos, ele aprende assim, bem no início mesmo, 4 anos e meio para 5 anos. Demorava a nossa leitura bíblica, mas colocava ele para ler ali devagarzinho. E nisso sobe até a alfabetização da criança melhora muito, muito, muito mais, né? Em a palavra do Senhor ela é completa, né? De tal forma que ela nos ajuda em todos os âmbitos, em todas as áreas da nossa vida. Então, isso ajudou também até na alfabetização do Marcos. Às vezes, eu já me perguntava, quais foram os livros que tu usou para o Marcos treinar a leitura? Bíblia. Não, mas gente, a gente tem bastante livro em casa, mas o treino de leitura do Marcos foi feito na Bíblia. Eram os versículos bíblicos. Isso ajudou tanto ele. A gente parava, ele perguntava o que significava, ele falava errado, alguma palavra mais difícil eu corrigia, eu ensinava. Isso ele aprendia, era 2 coelhos, não, 2 coelhos com a cajadada só, como o pessoal fala. Tá bom? Pesquisar o significado das palavras, né? Dependendo da versão que você usa, às vezes tem umas palavras mais difíceis para a criança. Prepare de maneira clara e objetiva a explicação do mesmo, sendo fiel ao ensino da palavra e aplicá-la à sua própria vida. Cuidado com as interpretações isoladas, tá? Gente, isso é teologia. Você precisa estudar a Bíblia, você precisa ser um estudante da palavra do Senhor, tá? Cuidado com as interpretações. Tem dificuldade, procure seu pastor, procure o líder, procure alguém para estar te ajudando, te instruindo a aprender a palavra do Senhor. Não tem mais vergonha, não.
peça mesmo. Acho que eu me recomendo um livro bom para eu estudar, o livro de João, que eu vou estudar o livro de João com as crianças e tal. O que o senhor recomenda? Porque na internet tem muita coisa, mas nem tudo é confiável. Então, procure com pessoas que você confia, tá? Essa indicação, esse conselho. Prepare esse momento para que seja motivador a criança memorizar os versículos. Enriqueça o vocabulário delas, como eu falei. Use o domínio de linguagem erudita, não esquecendo de explicar as palavras difíceis. Mas, como eu falei, no contexto aqui, eu uso também a NVI, bastante a NVI, porque é a Bíblia que elas têm. Nesse penúltimo aqui, tópico, fala sobre ser motivador, esse momento. Como é que a gente vai fazer ser motivador? Nós vamos usar métodos. Vamos pegar só um cartaz. Esse aqui foi um cartaz também que eu usei agora no Clube Boas Novas do Natal. Deixa eu encontrar aqui. Ó, aqui tem o cartaz. Será que eu vou só colocar esse versículo, segurar esse versículo e pronto? Eu só vou colocar lá no quadro, ou vou só fazer uma página e pronto? Não. Eu preciso fazer que as crianças tenham uma alegria num momento assim, descontraído. Para isso. Gente, eu vou parar aqui a live do Instagram. Só um minuto. Tchau, pessoal. Até a próxima. Vou despertar. Pronto. Vamos continuar aqui. Eu já tinha esquecido disso. Então, nós vamos lá. No momento de ensinar, como é que a gente vai ensinar? Vai pegar, fazer a introdução do versículo, vai apresentar o versículo, vai ler ele na Bíblia. Como é que eu sempre faço? Gente, vamos abrir. Minha Bíblia está servindo de suporte para o celular aqui. Mas finge que é a Bíblia. Então, você vai pegar a Bíblia. Ah, tem aqui um livro aqui. Gente, vamos pegar a Bíblia no livro de João. João é do Novo Testamento. Perdão. Vamos pegar a Bíblia. A Bíblia é dividida em quantas partes? 2 partes. Antigo e Novo Testamento. Certo? Certo. Às vezes ele mesmo não responder. Já de tantas vezes que você repetiu. Já é isso. Pois nós vamos abrir o Novo Testamento. O que é que divide? Por que a Bíblia é dividida assim em Antigo e Novo Testamento? O que é que marca o Novo Testamento? Aí elas não sei, eu já vou saber. Essa dizer, o novo é Jesus que veio, Jesus nasceu. Então, o Novo Testamento foi porque Jesus nasceu. Então, é o Novo Testamento. Novo Testamento. Então, João é o 4º livro. Vamos procurar? João está nos Evangelhos, é um dos Evangelhos, João, capítulo 3. Olha, esse número antes do pontinho é o capítulo, que é um número grande, e o versículo 16, que é um número pequenininho. O versículo são números pequenininhos. Vamos abrir? Vai ter que eles têm mais dificuldade. Você pode até ensiná-los a procurar no índice, assim, no início, mas depois ele precisa aprender uma habilidade, né, de estar procurando. Então, vamos abrir a Bíblia. Tenha a sua Bíblia aberta e leia na Bíblia e faça com que eles acompanhem, tá? Não já bota para acompanhar diretamente no visual, não. Aí vai lá. Porque Deus amou o mundo e tal, 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 tal. Aí depois você leu, vai ler no visual para ele, maior. Vai explicar o significado dessas palavras difíceis. Vai explicar como encontrar o versículo. E isso já na verdade, é primeiro, gente, explicar como encontrar o versículo na Bíblia. Aproveite para afirmar o princípio de que a Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra da verdade. O que é a Bíblia? A palavra de Deus é Deus que fala conosco, fala com a gente. Explique o ensino principal do versículo de maneira clara e objetiva. Aqui, esse momento é o momento da memorização, não é o momento da lição bíblica ainda. Então, não dê uma explicação muito longa do versículo, não. Tá bom? Explicação rápida e bem clara. Repita sempre com referência. Como é mais difícil a gente decorar referência? Eu falo isso por mim, pelas outras que também já escutam. Eu sei o versículo, mas não sei onde é que está, não sei a referência.
A gente bota a referência em cima e embaixo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não. João 3,16. Ok? Bota em cima e coloca embaixo para que eles sejam fáceis, consiga absorver melhor. Esses métodos a gente pode usar até por a gente mesmo, nós adultos, para memorizar a palavra do Senhor. Bom, e aí alguns métodos, né? Vou falar para vocês. Podem ser usados. Colocar no quadro. Como é que vai... Tem uma canetinha aqui, né? Ó, no quadro. Você pode escrever, se você tiver um quadro acrílico, né? Escreve no quadro e vai apagando as palavras. E eles repetindo. Quando eles terminarem o versículo todo, você apaga uma palavra. Apaga duas, apaga três, guarda até não ficar mais nada. E eles já vão estar falando sozinho o versículo. Flanelógrafo, quem não tem o suporte, pode fazer o flanelógrafo. Alice, pega esse link para mim. Embaixo desse livro sem palavras, tem a capa amarela. Pode estar fazendo um flanelógrafo para poder carregar de um lado para o outro. Eu fiz esse aqui, é bem simples. É só um pedaço de papelão. Eu forrei. E daí, o flanelógrafo normalmente ele é feito com aquele tecido chamado velcro, não, feltro. Toda vez eu troco. Feltro e atrás da figura você põe uma lixa. Nesse aqui, meu, é só um TNT mesmo e fita. Ó. Eu vou mostrar mais isso aqui na lição bíblica. E aí pode colocar os pedaços do versículo aqui e tirando as palavras às crianças. Esse aqui é legal para uma turma mais reduzida, tá, gente? Mais próxima. Cartazes, quebra-cabeça. Pega um quebra-cabeça, uma arca. Pode pegar a arca, né? Botar o versículo na arca, botar o versículo dentro da história da arca de Noé, né? Coloca aquele versículo e reparte ele. Eu fiz separar mesmo os pedaços do versículo, dividir a turma, aí para um grupo, grupos. E para um grupo eu coloquei e para o outro grupo também. E eles tinham que botar a ordem desses versículos. Teve um tempozinho deles tinham que colocar, encaixar direitinho. Versículos musicados, musicalizados, que são da banda Cross, que eu já falei para vocês. Eu tenho até que mandar a lista, né, a playlist do Spotify e do YouTube para vocês de canções. Uma amarelinha, faz amarelinha. Quando joga a peça, a criança tem que acertar lá. Se ele falar o versículo, ele pula a amarelinha e para no lugar. Se ele falar o versículo, ele pode ganhar um bombom, uma borracha. É muito legal mesmo, Rosana. Potezinhos, pega a lata, um pote e sorteia. É muito legal esse aqui. Uma vez eu fiz a latinha e aí eles tinham que tirar. Como eles tinham que fazer, vai falar o versículo. Aí um tirou, olha, fala o versículo batendo em palma. Aí falava o versículo. Ah, amigos mais chegados que irmão. Provérbios 7, 7. Aí o outro. Aí uma menina, ela não sabia ler. E aí ela pediu ao colega, o que está escrito aqui? Aí a colega disse, fala o versículo rodando. Gente, ela ficou em pé. Aí, vai, fulano, agora é você. Aí ela ficou em pé e começou a rodar. E falou, fale o versículo rodando. Ela não falou o versículo. Aí vocês já viram como é que fica a sala. Não, amor, não é assim não. Eu vou explicar. E até eu tentei controlar para não ir. Não vou mentir. E ela realmente levantou e falou o versículo. Ela não falou o versículo, ela falou, fale o versículo rodando. Mas é só para vocês não esquecerem. Eu estou contando essa história. Não esquecer dessa técnica. Pega a fichinha e coloca. Fala o versículo batendo no pé, fala o versículo batendo no palmo, fala o versículo com a mão pro alto, fala o versículo com a mão no chão, fala o versículo rodando, tá? Pescaria, que também é nesse mesmo essa mesma coisa do pote, né? Pode pescar
a forma que tem de falar o versículo. Você pode usar nas histórias da multiplicação dos pães e peixes, pode usar na história quando Jesus manda a galera, manda os discípulos, que ainda não eram discípulos, jogar a rede do outro lado. O dado, usando o dado para as formas. Estourar a bexiga. Enche, estourar a bexiga, tem que ler o versículo, tá? O versículo. Palavras-chave. Essa palavra aqui. Olhem para mim. Todo mundo olha para mim. Aí, ó. Vê se vocês conseguem entender o que eu estou falando. Vocês sabem. Bem exageradamente. Aí vão ficar assim, como assim? Todos, tia, todos, a palavra é todos. Isso, todos. Então, todos. O que quer dizer todos? Ah, tia, é todo mundo, é todo mundo. Pois olha, a Bíblia fala que todo mundo pecou, está afastado de Deus. Vamos ver onde é que está isso? Aí você vai mostrar na Bíblia, Romanos 3:23. Degustação, levar alguma coisa, mel. Gente, eu fiz um pirulito de mel com o Marcos Henrique. É só botar o mel no fogo e deixar ele cozinhar. Depois você bota em alguma outra forminha, melhor forminha de papel, fazer tipo um conezinho de papel, despeja o mel, bota o palitinho, vira um pirulito de mel. E aí você pode usar Salmo 119, que fala como mel para o meu paladar, é a tua palavra. E aí você pode usar essa degustação, trazer para as crianças. Uma vez eu trouxe sardinha e pão, o meu. Não tinha peixe, mas eu tinha sardinha em casa. Para poder trazer, eu trouxe sardinha e pão para a história dos 5 pães e 2 peixinhos. Fazer gestos com os pequenos funciona muito, com os pequenininhos. Né, Célia? A Célia, gente, é professora do berçário aqui na nossa igreja. Varal de palavras. Faz o varalzinho e vai arrancando as palavras. Certo? Agora, como é que eu fecho aqui? Alguém me ajuda a apagar aqui, gente. E achei a borracha. Pronto. Está aprendendo a mexer, está dando certo. Vamos lá. Então, aí vem o momento de revisar o versículo. Recorde os versículos memorizados a cada semana, variando o método, pode usar esses métodos já, né? Dê pequenos lembretes ilustrados com o versículo. Gente, quem que não já recebeu um versículo escrito na ovelhinha, na Páscoa? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Pode usar desse lembrete escrito para que as crianças levem para casa. Algumas pessoas poderão auxiliar, ouvir o versículo e memorizar. Elas vão ouvir, tanto elas vão ouvir, como a outra pessoa que elas vão levar para casa, vão também estar nesse desafio de estar memorizando a palavra, memorizando o versículo. Eu falo muito nessa questão das crianças como instrumentos até para evangelizar, porque o nosso contexto aqui é que as crianças vêm sozinhas para a igreja. Né? A gente tem muita criança que vem sozinha, não vem com os pais. São poucos os filhos dos crentes. Né? A maioria das crianças aqui vem sozinha, crianças de 5, 6 anos, até 12 anos. Agora, esse período de chuva é um pouco mais difícil. Mas E a gente tem orado por essas famílias, tem ido atrás dessas famílias, e só o Senhor mesmo para tocar em seus corações. Então, por isso que eu uso muito essa questão da criança ser usada pelo Senhor para estar propagando o evangelho dentro da casa dela. Incentive os pais a ajudar os filhos na memorização em casa. Reforce a criança que é necessário ouvir, ler, estudar, memorizar e praticar a palavra de Deus para que ela cresça espiritualmente. É a cor verde, né, do nosso plano da salvação. Faça um desafio. O que eu fiz? Eu desafiei, e tem agora ele já está com 12 anos, mas é um meninozinho ainda. Que ele sempre topa os desafios. Ele memorizou o Salmo primeiro todo. Agora, no ano passado, eu desafiei ele a falar todos os livros da Bíblia. Gênesis, e ele falou todinho lá na igreja, para todo mundo ver, serviu de exemplo para toda a igreja.
E eu... A Célia é professora do berçário, eu sou professora do menino dela, de 10 anos, 9 anos. E aí, eles sempre dão esses desafios que eles gostam, né? Eu dei para eles, e vocês podem até procurar na Amazon, infográfico bíblico. A última vez ele foi R$17. Gente, é muito legal ali para a criança. Eu tinha comprado com o Marcos e aí comprei para premiação das crianças desse menino aqui. Ele tem os dados da Bíblia ilustrado, tem no final, tem uma linha do tempo que pode ser jogada como jogo de tabuleiro. Infográfico. Eu vou pesquisar, já não, mas eu pesquiso na Amazon e mando o link para vocês, mas o nome é Infográfico Bíblico, tá? Ele é muito legal mesmo. Ele é tamanho A4, estreitinho, mas tem muitas informações sobre os livros da Bíblia e é ilustrado. Eu achei legal, super legal. E lembrar eles da importância da memorização. Amém? Nós vamos agora aqui para o período de oração. E ainda sobre a memorização, a gente tem Provérbios 4:4 que diz: retém no teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Provérbios 4:4. Essa referência é fácil, gente. Provérbios 4:4. Fácil de aprender. E vamos agora para o nosso período de oração. Gente, o Levi, a gente faz leitura bíblica em casa, né? Como eu falei também hoje no grupo, a gente dá a Bíblia até para eles, até para o Matias, para eles acompanharem a leitura. Esse é o do meio. Eu não sei se eu falei ontem, mas o Marcos ele tem 6 anos e meio, o Levi hoje ele está com 3 anos e o Matias está com 8 meses. Em Efésios 6:18 diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Pessoal, esse período de oração é realmente um período de oração junto com as crianças. Orar é indubitavelmente necessário na vida de um cristão. Isso alguém tem dúvidas? Ninguém tem, né? Porque orar é falar com Deus. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós podemos ver o Senhor falando conosco, que na oração a gente pode estar conversando com Ele. Na oração, a criança ela vai aprender a reconhecer a presença de Deus na classe, naquele momento, que Deus realmente está ali. E acreditem, às vezes, assim, eu penso que às vezes até os adultos esquecem que aquele momento realmente ele está Deus está ali recebendo o culto, está recebendo a adoração dele e está ali para falar com ele. Então, a oração, ela pode dar à criança essa noção, olha, Deus vai te ouvir. O que acontece? Quando era o momento da oração, eles ficavam sendo eles meio de preguiça e tudo mais. Qual é o seu pedido de oração? Olha, Deus vai ouvir você falando. Então, não perca essa oportunidade de falar nesse momento. Fale ao Senhor, abra o seu coração, fala aquilo que... Olha, talvez lá na sua casa você não consiga ter esse momento agora de oração, porque seu irmão bagunça ou alguma coisa assim. Mas agora é uma oportunidade assim, ímpar de você estar junto com seus colegas, junto aqui comigo, orando ao Senhor. Então, vamos pedir, tá? E conversam com eles e a gente vai orando. Deus está pronto para ouvir a criança. Ele tem prazer em ouvir ela todos os dias, não só no momento da classe. É um momento de buscar a bênção de Deus, de aprender a orar em voz alta, de aprender a orar sem vergonha, sem inibição, orar e amar outras pessoas e causas, porque você está no círculo, né? Está ali com sua turma. Eu gosto de fazer as cadeiras em círculo, não gosto de um atrás do outro.
as cadeiras ali em círculo. E aí, um compartilhou, olha, ora pelo meu avô, que está internado e tal. Ah, ora por minha mãe. Ele sempre pede pela família. Ora pelas crianças do, não sei, da escola. Então, quando a gente vai compartilhar, eles vão compartilhando, eles também aprendem que eles precisam interceder por outras pessoas. Então, o que eu faço com eles? A gente para e faz aquele momento eles falam o que eles desejam pedir, o que eles desejam agradecer, agradecimentos e súplicas, e aí eu divido, ó, 3, fulano vai orar pelos agradecimentos, o fulano vai orar pelas súplicas, e sempre tem aquela oração pela família e pelos doentes, né? Sempre tem aquele pedido de oração por isso. Às vezes o pessoal vai orar pelas famílias, vai orar pela família de vocês, ou fulano vai orar pelos que estão doentes, pelos que estão enfermos. E divido ali e eles oram. Um pedaço pequenininho. No começo eles dão bastante trabalho para orar por causa da vergonha, mas depois eles acabam se acostumando. Porque qual a vergonha de orar? Os outros vão mangar de quê? Não tem razão, né? Para estar mandando. E aí é necessário criar esse hábito de oração. E em casa, realmente também, não só na hora de dormir, mas ter esse hábito de estar orando. O Marcos, eu vou trazer aqui exemplo da minha casa, né, lógico. O Marcos, ele é muito envergonhado, assim, ele não quer que as pessoas vejam ele. Então, ele tem dificuldade em orar em voz alta, até mesmo que quando tem só a gente lá em casa. Ele tem dificuldade. O Levi não, o Levi, ele já ora, agradece pelo alimento, não Jesus, amém. Ele é rápido a oração. Mas o Marcos já tem um pouco de vergonha, mas a gente continua insistindo nisso, dele estar orando, dele estar podendo abrir a boca e falar ao Senhor, dirigir uma oração, né? Hábitos, gente, hábitos não se adquire com uma tentativa só, né? Hábitos a gente se adquire com a insistência de todos os dias. Falhou hoje, amanhã a gente tenta de novo. Hoje faltei com uma oração ou com a leitura bíblica com meu filho, amanhã a gente não desiste, não. A gente começa de novo. Continua de onde parou, mas não, o negócio é não desistir, tá bom? Use a comparação de amigos. Quando temos um amigo, queremos estar com ele, contar as novidades, as dificuldades, pedir sua ajuda. E Deus é o nosso amigo. Devemos ser amigos dele também. Nós precisamos, Deus, ele fala com a gente, mas ele também quer ouvir. Olha, vamos falar com o Senhor, ele quer ouvir qual a sua necessidade, aquilo que você quer. Ele gosta da sua amizade. Então, conversa com ele, vamos conversar com ele. E sabe o que é melhor? Porque Deus, ele é um amigo e é nosso pai também. E como ele é nosso pai, um pai bom, ele nos ouve com tanto carinho. E ele nos ouve, eu estou falando para vocês, pode falar com a criança, tá, gente? Ele nos ouve com tanto carinho, ele tem prazer em nos ouvir, de nos atender, sabe? E quanto mais a gente conversa com ele, mais a gente consegue entender quem ele é. Ele se revela a nós, por causa desse nosso relacionamento. Como é que eu vou saber que a fulana gosta de rosa se eu nem converso com ela? Né? Eu vou conviver com ela, eu vou conversar com ela, ser amiga dela. É isso, não é assim que vocês fazem com o colega preferido de vocês? O BFF das meninas, não é? Então, é assim com Deus. A nossa conversa, a nossa oração, nosso relacionamento com Deus é assim. O que deve ter na oração? Gente, oração não é só falar com Deus, como muita gente fala com as crianças. Não. A gente vai ver lá em Mateus, o Pai Nosso, ele tem essas coisas, esses 4 não é setores, nem departamento, não. Esses 4 pontos, não ter um momento de adoração. Pai nosso que está no céu, santo é o teu nome. Né? Ele reconhece quem é Deus. Vai ter esse momento de adoração. Momento de súplica. O que é súplica? Súplica é pedir com humildade, reconhecendo que só Deus pode fazer.
Eu vou pedir, mas vou pedir com humildade, não porque Deus deve fazer. O que eu pedi, eu já estou orando, então Deus tem que fazer. Não. A súplica, por isso que às vezes eu nem falo assim, qual é o seu pedido de oração? Eu falo, qual é a sua súplica? Porque realmente eu pedi humildemente, sabendo que não merece. Mas crendo que Deus, pela sua misericórdia, pode fazer. Confissão, expressão de arrependimento, falar com Deus seus pecados e pedir perdão. E, por fim, agradecer pelo que Deus fez, que Ele faz e pelo que Ele fará, em nosso benefício. Nós temos muitos testemunhos de pedidos de oração que fizemos e Deus respondeu. E eu trago a eles. Gente, por a gente estar no cabreiro, né? E a gente estava orando. Olha, João, gente, com a nossa súplica, o que a gente pode pedir ao Senhor e tal. Aí eu fui dando de os lápis de cores, as folhas, o material para a gente poder fazer nossas atividades. A cadeira, como eu mostrei para vocês, só tem aquele banco, né? E a gente tinha que ficar levando a cadeira e trazendo. E nem sempre o carro que alguém ia com a gente podia levar as cadeiras, cabia as cadeiras. Então era um improviso. E a gente foi orando, orando e orando, levando para as crianças essa necessidade. Ó, vamos orar pelas cadeiras, as mesas, para a gente poder ter nosso clube bíblico e tal. E as crianças participando dessa oração. Deus mandou. Foi Deus que mandou. E aí, no período de oração, eu trouxe a memória. Olha o que o Senhor fez. Vamos agradecer ao Senhor pelos materiais, agradecer porque a estrada está boa e a gente está conseguindo passar um carro ainda. E orar e trazer à memória aquilo que ele fez. Para a criança ver, olha, Deus ouviu nossa oração. Deus, ele está ouvindo nossa oração. Tá bom? Pronto. As crianças, elas precisam saber disso. Então, você pode usar uns métodos visuais para ensinar de acordo com a idade. Eu vou colocar a imagem lá no grupo sobre qual é o método, né? Você pode fazer as figuras separado. O símbolo, né, de adoração, o símbolo para súplica, para confissão e agradecimento. Vou colocar a imagem lá. Não foi aqui no e-book, mas você pode usar para poder ensinar. Essa parte aqui, gente, de ensinar a criança o que tem que ter na oração, você pode tirar um dia só para isso, uma lição bíblica só para isso, para ensinar sobre oração, tá? Ou fazer uma série, né, sobre oração com as crianças. Não precisa sempre estar colocando, ensinando, gente, adoração sempre confissão e agradecimento. Não, você pode fazer, ensinar uma vez, pode relembrar de alguma outra vez no período do ano, né? E principalmente com as crianças em casa, né? E ensinar por quem suplicar. Essa imagem eu usei com as irmãs. Como as irmãs com vergonha de orar, eu estava nesse dia sério, não, né? Na casa não era assim. As irmãs com vergonha de orar, e realmente, gente, não tem como a gente querer uma coisa de alguém que não foi ensinado, né? E eu percebi isso, aí eu matutei lá em casa, rapaz, eu vou levar na próxima reunião de oração das irmãs isso. E levei e a gente conversou sobre isso. E foi muito fácil. E fica bem didático, né? A oração, a mãozinha da oração. Você vai ver, vou usar aqui o lápis vermelho. Vamos lá. Vamos começar. Vou começar por mim, não. Vamos começar por mim. Eu perdi o lápis. Por mim. Você pega o dedo mindinho. Min. Então, você vai orar. Você vai lembrar de orar, suplicar por você, por mim. Só lembrar, mindinho por mim. Vocês vão pegar esse dedão lá, tenta empurrar a mesa, o lugar que vocês estão assim com ele. Vocês percebem que a gente não tem tanta firmeza nele? Pode fazer aí, sério. Você não tem firmeza nele. É tanto que o pessoal da estética, quando fala assim, vai passar o sabonete no rosto, não usa o dedo indicador, usa esses dedos aqui, porque eles são mais delicados. A Célia, ela é consultora para tudo.
E aí, porque esse dedo, ele não tem tanta fortaleza, né? Ele não tem tanta estabilidade. Então, você vai lembrar de orar pelos fracos. Quem são os fracos? Os que estão fracos na fé, né? E os doentes, os enfermos, esses dois. O maior de todos, né? Vai lembrar de orar pelas autoridades, pelo presidente, governador, prefeito, vereador. Aí, no caso, quando você vai ensinar para a criança, para orar pelos professores, que são autoridades em sala de aula, orar pelos pais, que são autoridades também, pelo pastor, pela liderança da igreja, pelas autoridades. Ensina para as professoras da escola, né? O diretor, para estar orando por ele, porque o maior de todos é fácil de lembrar. O indicador, ele é indicador. Você vai botar ele assim para cima, olha. Para onde está apontando? Está apontando para o céu. Então, você vai ver, você vai orar por as pessoas que te ensinam sobre Cristo, te indicam Cristo, te mostram Cristo. Tá? Você vai ensinar para a criança. Então, você vai orar para aqueles que se ensinam sobre Jesus, sobre Cristo, pelo pastor, pela tia aqui da igreja, seus pais, né, se for convertido. E, por fim, o dedo polegar é que você vai pegar e cobrir, ó, com os outros dedos, tá? Alguém que você quer guardar, bem guardadinho, num coraçãozinho. São as pessoas que você ama. Você vai ensinar para a criança, tá bom? É fácil, tá? Se vocês tiverem dúvida, na gravação vocês retornam aí para ver de novo. Deixa eu apagar. Então, como eu preparo para esse momento? Nós estamos quase finando. Vou travei aqui o computador. Mas acabamos. Preparo. A criança ela precisa saber o que ela está fazendo. Então, explique o que é oração. Por que a gente vai orar? Por que a gente vai ter esse período de oração aqui? A quem a gente está orando? Quem é que pode orar? Quando orar? Por quem orar? Né? Por que fechamos os olhos quando a gente está orando? Eu sempre explico, gente, porque sempre a gente tem muita criança visitando, e aí fechar os olhos, juntar as mãos para quê, tia? Juntar as pernas, para você se concentrar, para você não mexer no colega. Então, se concentre. É para você poder estar bem ligado em Deus mesmo. Por que a gente pede em nome de Jesus? Pode apresente as referências. Por que a gente pede em nome de Jesus? Porque Jesus falou que quando a gente pedisse em nome dele, Deus ia responder. É que nem crianças, quando você pede para alguém pedir alguma coisa para sua mãe, ei, fulano, pede a mãe para ir lá para a tua casa, que se tu pedir, ela deixa. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então, você pede em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Porque você está pedindo em nome de Jesus. Jesus é o intercessor, é o mediador de você, tá bom? É o que nos leva a Deus, né? Só através de Jesus nós chegamos a Deus. Leia um versículo, ou cante um cântico para iniciar esse período. Aquele cântico que eu ensinei ontem. Vou orar, Senhor, eu sei que Ele vai ouvir. Fecho os meus olhos, uno minhas mãos, me concentro de todo o coração. Converse com as crianças sobre o motivo de louvor, que é de adoração, né, a Deus, e sobre situações que estão acontecendo que precisa que a gente suplique. Você pode trazer, gente, oração, períodos de oração missionários, principalmente missionários. Sempre nesse período, escolha um missionário, alguma missão para você estar orando, alguma situação que está acontecendo no mundo para você estar orando. As crianças não são tão desinformadas assim, não. Tem televisão na casa delas. Então, faça com que elas vejam essa situação com a cosmovisão cristã, né? De orar, interceder. É só alguma coisa que está acontecendo. Não, de orar, de entender que tudo precisa do Senhor. Tudo é sobre Ele, para Ele. Entendeu? Então, traga. Aqui,
Eu fiz um cofrinho de lata mesmo, de leite vermelho, e eles trazem moedinhas, né? E vão colocando lá e no final do mês eu entrego para a tesoureira, que é para um projeto lá na África de uns amigos nossos. E eles trazem, dá 2,10, dá R$ 4, dá 1,50 no final do mês. Mas eles estão entendendo, eles perguntam sobre eles, eu levo fotos para eles saberem, né, quem são eles, para eles saberem da situação que lá está, tá? Então, nesse momento de oração, você pode estar trazendo esse momento missionário, essa súplica, para não ser aquela coisa egoísta, né? Obrigada. De só pensar nos próprios problemas, né? Os problemas, os meus problemas. Eu queria uma bicicleta, tia. Eu queria que meu avô ficasse bom. Não, mas realmente é lembrar de outros problemas de outras pessoas. Anote as petições no mural ou numa caixa. Eu tenho até que fazer o mural da minha turma agora. E depois de um tempo, relembre para que possam glorificar a Deus pela resposta de Deus. Tá? Eu já coloquei no mural e também já fiz caixa. Todos os dois funcionam bem. Tá? Para poder, depois você olha, por exemplo, já pediram oração assim, a minha prima que está internada, estava comentando que está internada no hospital. Aí na outra quarta, no outro domingo, a gente foi verificar, olha, ela saiu, ela está bem, graças a Deus, vamos colocar o Senhor por isso. Tá. Então, é muito bom, porque a nossa memória é fraca, e às vezes da criança também. Ajudando a criança salva a orar em público. Coloque para orar. E aí, você começa por aquela criança que é mais desinibida, que também que os outros gostam de copiar. Não tem aquela criança da sala que todo mundo quer copiar, que as outras crianças admiram. Pois invista nela. Comece por ela, para ela poder orar. Peça que ore por assuntos definidos, como eu falei. Vai orar pelas famílias, vai orar pelos agradecimentos, vai orar pelos enfermos. Tá bom? Dê um norte para as crianças que elas têm que fazer. Explique o aspecto da oração, né? Explique as possíveis respostas de Deus às petições. Sim, não, espere. Olha, Deus pode responder que sim. Ele concorda com o que você tem pedido e sim. Ou então, não. Deus não concorda com isso não é bom. Não dá certo você ter um cavalo no seu quintal, tá? Não dá certo você comer chocolate, ter um quarto de chocolate. Tem todo tipo de oração possível. Eu já ouvi. Espero que é o quê? Deus concorda com isso, mas não é o momento. Isso a gente precisa, até nós mesmos, aprender isso. O Marcos Henrique, ele tem ansiedade, né? Nosso menino mais velho. Então, é muito difícil para ele esperar as coisas acontecerem. Muito difícil. E aí, a gente precisa tá pedindo em oração junto com ele, né? Orando junto com ele e falando, filho, Deus pode estar dizendo que sim, mas não é o momento certo ainda, não está no momento. Talvez isso vai te fazer mal, talvez isso não faça bem para você, isso vai glorificar a Deus em alguma coisa. E é todo um esmiuçar, mas levando sempre que toda a angústia dele, toda a ansiedade dele, tudo aquilo que ele necessita, ele realmente tem que buscar em Deus. Deus pode dar a solução. Às vezes ele pede uma coisa, e aí ele fala, não, gente, não tem dinheiro para isso, não. Aí, não sei o que, vai pedir para Deus. Deus pode te dar. Se for da vontade dele, for para glorificar a Deus, pede para ele. E aí ele vai orar. Vai pedir a Deus. Deus ouve. Deus ouve as orações. A Bíblia é Deus falando conosco. Então, temos resposta nela, né? Nós temos resposta na palavra do Senhor. Eu acho não, Bíblia. Este momento deve ser de disciplina e seriedade, ser breve, usar frases simples e procure motivar, às vezes, com visuais. As crianças menores, elas precisam visualizar para entender muita coisa. Também tem lá naquelas imagens, no link, como eu falei para você, tem as imagens. Você pode fazer uma latinha
e colocar a bandeira do Brasil, colocar as figurinhas, né? Colocar uma fotinha da família de vocês, colocar coisas pontuais que para a criança bebezinho orar, hoje nós vamos orar, aí coloca, mostrar a figurinha, né, para a criança para poder estar orando. Pode botar no palito de picolé, escrever, né, o nome de pessoas. Vamos orar hoje pela vovó, hoje nós vamos orar pela vovó. Pode fazer um mural com famílias ou com famílias que vocês vão morar, né, ou missionárias, com causas, né? Por exemplo, vão orar pelo material escolar, né? Bota lá uma imagem de material escolar lá, para poder ajudar a criança a ver aquilo ali. Vai orar por alguém que está enfermo. Bota lá a foto da pessoa. Bota, vai colocando figuras, mostre às crianças, para poder ficar mais fácil elas se lembrarem. E até mesmo a gente lembrar daquela pessoa. Lembrar daquela situação, daquela causa para orar. Os coaches, né, usa muito isso, né, de botar aqueles que eles desejam para visualizar e tal. Mas nós vamos colocar para justamente só questão de nos lembrar, de estar intercedendo, tá bom? Gente, por hoje, nós já vamos amanhã, nós vamos ter a lição bíblica, é um pouquinho mais extensa, e o convite, tá? Antes da gente encerrar, quero conversar aqui com vocês algo muito importante, que é sobre beleza, tá? Como assim, Débora? A gente não está no treinamento infantil. Deus, ele é belo, né? E ele criou as coisas belas. E a gente falou ontem sobre como deve ser o evangelista de crianças, forma moral, espiritual, intelectual, né? E é preciso ter cuidado, quero ressaltar aqui, para a gente poder fazer como a gente vem dar aula para as crianças. É preciso se preparar para poder trabalhar ao Senhor também na questão de estética. Aí alguns cuidados. Vocês prestem atenção. Quando vocês estão arrumados, os alunos percebem. Tia, está tão bonita. Eles fazem esse comentário. Eles não falam que vocês estão feios, mas ele fala que você está mais bonita. Então, tenha cuidado de se arrumar, né? Prender o cabelo. Não gosta de maquiagem, tudo bem, não tem problema não. Mas tomar um banho, pentear os cabelos, fazer alguma coisa, se preparar para estar ali com as crianças. Para elas entenderem que você tem um compromisso de estar ali com ela. Que você está ali, se preparou para aquilo, elas percebem, gente. As crianças percebem quando você se preparou para aquele momento. E eu não falo só de estudos, tá? Uma coisa que é preciso ter muita atenção, gente, é como você vai se vestir. Eu não sei se tem homens aqui, mas as meninas, as mulheres, né? Ter cuidado com a roupa que veste para atender a criança. A roupa, você tem que ver que às vezes você pode se abaixar, você pode se levantar. Então, é ideal que você esteja uma calça. Na sua igreja, que você saia vestido, bote um short por baixo, mas não um short curtinho. É um short realmente grande que cubra a região da coxa, tá? A blusa tem que dar na hora de abaixar, tá? Se for a saia, né? Tem que dar na hora também de abaixar, ter um short por baixo. Bem, vai ter uma imagem no e-book que eu tô com um vestido, a barriga cresceu, né? E o vestido subiu. Então, eu aproveitei e coloquei uma leg por baixo. Uma vez eu achei no Instagram uma mulher, eu não lembro, gente, o IG dela, mas eu achei muito interessante que ela fez uma música, a leg não é calça, a leg é uma meia, porque ela ressaltando de você estar cobrindo realmente
as regiões, tá? Então, vai botar uma leque, bota uma camisa grande, bota um vestido, para poder ficar bem vestida. As crianças percebem tudo. E tem todo um contexto que a gente vive. A gente já foi numa missão lá mais para o sul e o menino estava passando a mão na bunda das missionárias, das meninas. Né? A criança, a gente não sabe o estado que ela está nessa situação de sexualização. Tá? Então, a gente precisa cuidar das nossas crianças nos resguardando, tá? Resguardar nossas crianças também nos cuidando. Vamos lá, da cá. As crianças são diversos contextos. A gente tem uma criança aqui, né? E teve um tempo que estava também passando. Essa criança era deficiente intelectual, né? Então, ela estava passando a mão na bunda das professoras, né? Então, tenham cuidado com as crianças, o que elas veem em casa, o que elas veem por aí, a gente não sabe. Então, ter cuidado com nossas roupas, com nossas vestes, com nossa postura diante das crianças, ok? Uma coisa também muito importante, em casa, isso eu tenho aprendido há pouco tempo, não é novo não, eu vou compartilhar com vocês. É que em casa também, na hora que a gente vai ensinar nossos filhos, a gente também se preparar. E a quem defenda que é não acordar, você se preparar para servir a sua família com beleza também. Né? Às vezes a gente pega a roupa de trapo, eu vou lá botar uma roupa, vou fazer o quê? Vou me sujar toda. Aí pega outra roupa e bota e vai servir a família com os cabelos assim, né? De pijama, de todo jeito. E é preciso uma disciplina nisso, né? Eu entendo. Eu sou muito tentada a isso, porque você pega acordar como bebê que quer mamar, quer ficar à vontade. E eu não. Eu preciso, eu dei fim naquilo que eu era tentada a fazer, porque já estava na situação de eu querer assim, ficar à vontade e não me preparar para estar ensinando meus filhos, para estar ali junto com os meninos, né? Então, não é uma regra, mas é um conselho. Se preparem, assim, também para estar servindo a família de vocês, servindo com beleza, tá bom? Amém? Abre o microfone, Alice, por favor, deles. A gente vai encerrar, dar um outro texto também, igual ontem. Nós vamos encerrar agora. Alguém tem algo a falar, algo a contribuir? Vocês estão aí ainda? Pode abrir o microfone. Estamos, pelo menos. Muito bom. Ontem, infelizmente, eu não consegui acompanhar direito, porque fiquei até mais de 9 horas no trabalho, mas fui acompanhando na prestação, mas aí tem que rever. Mas hoje eu pude acompanhar direitinho, foi enriquecedor. Muitas estratégias bacanas. E o melhor de tudo, que são coisas tão fáceis, não é nada mirabolante, nada tão fora do comum, mas é algo que realmente a gente consegue aplicar dentro de casa, lá na igreja, no dia a dia mesmo, coisas fáceis. Foi muito bom mesmo. Eu até, irmão, amanhã eu vou até mostrar para vocês que eu tenho muito material daquele GVA, né? Eu amo a natureza que Deus criou. Não sou naturalista, mas eu amo a natureza que Deus criou. Eu detesto desperdício. Então, a gente vai ver também amanhã coisas simples para ser feitas e não ser desperdiçadas, né? Às vezes tem aquele arruma de EVA, arruma de cor de EVA e nem vai usar novamente. Amanhã a gente vê isso, tá bom? Mais Eu alguém quero quer falar falar? também bem rapidinho, Rosana, a senha para todos. Essa que falou agora é minha amiga, minha madrinha de casamento. Bicha, uma benção, a Paula, que falou agora há pouco. Eita, Glória! Ei, pois é, durante a aula, né, a gente vê, eu fico feliz, porque algumas coisas eu faço, né, eu fico assim, o benção, que na coisa certa,
e outras a gente fica assim, nossa, realmente eu podia, vou melhorar nisso, vou é, anotando aqui tudo, né? E achei muito interessante. Às vezes passa despercebido mesmo algumas coisas. Eu achei muito importante. Foi bênção, amei. Amém, amém. Deus seja louvado. Carla? Fala, Carla. Não. Pois é, amém, gente. Nós vamos orar? Vai falar, Carla? Foi sem querer que abriu o microfone. Não. Ah, tá certo. Nós vamos orar para encerrar. Eu vou pedir a Célia para orar. Basta aqui, Célia. Célia, bênção aqui. Ela vai orar aqui para encerrar nosso encontro de hoje. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse momento aqui, Senhor, que estamos aqui, Pai, para entender a tua palavra, para nós passar para as crianças, Senhor. Nos ajuda, nos capacite, Senhor, cada dia, Pai, para sempre estar na tua presença, para aprender mais, Senhor, como devemos ensinar essas crianças, Pai, para elas crescerem no teu caminho, Senhor. Porque só o teu caminho é a salvação, só o Senhor é capaz de nos transformar, nos dar alegria, Pai, de estar aqui ensinando essas crianças para ver essas crianças crescerem com alegria e também, Pai. Estamos aqui, Senhor, para honrar e glorificar o teu nome. Essas crianças, para elas passar, chegar em sua casa, falar com os papais, com as mamães, o que elas aprenderam para eles também, Senhor. Que o Senhor torne o coração dessas famílias para trazer eles também, Senhor. Deus nos ajuda cada vez mais. Abençoe, Senhor, cada pessoa que está aqui, Senhor, nesse estudo, para nos ensinar e nos dar a sabedoria que nós precisamos, Pai. Eu te agradeço e que essa noite seja abençoada por ti e um bom descanso para cada irmão que está aqui. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém. Amém, gente. Até amanhã. Chega. Até. Oi. Tchau, até amanhã.